Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolará, e como a veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha aos teus inimigos por escabelos de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Feche seus olhos. Querido, glorioso e maravilhoso Pai, nós te damos graças através de Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. E através de Cristo Jesus nós nos achegamos a Ti, ó Deus, através do louvor, da adoração, através, ó Deus eterno, verdadeiramente do nosso coração derramado aos Teus pés. Assim, ó Pai, pedimos que o Senhor também venha continuar a falar conosco, como o Senhor já tem falado através do louvor e da adoração e da oração, ó Deus, e da intercessão. O Senhor continue a falar conosco agora, através do ministério da palavra. O Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos corrigir, o Senhor venha nos direcionar, o Senhor venha nos conduzir, o Senhor venha nos curar, o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos transformar, o Senhor venha alimentar o nosso espírito, o Senhor venha verdadeiramente nos renovar, através do poder e da autoridade que existe em Tua palavra, que para sempre está firmada nos céus e não volta vazia. Assim sendo, desde já repreendemos todo o mal do nosso meio, repreendemos todo espírito maligno que tente de alguma forma arrancar de nós a eficácia e o poder da Tua palavra. Neste lugar eles não têm autoridade nem poder, e fala ao nosso coração, fala profundamente e poderosamente ao nosso homem interior, através do Teu Santo Espírito que em nós habita, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Glória a Deus. E ainda continuando a leitura no capítulo 2, continuando aí a leitura no capítulo 2, diz assim: portanto, devido a todas essas coisas que nós acabamos de ler, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos pela sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrastes pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou a anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 falam, é uma introdução, uma defesa da nossa fé em Cristo Jesus, mas é colocado de uma maneira muito gloriosa, podemos assim dizer, majestosa. Ele começa fazendo uma referência, primeiramente, à criação. Versículo 1 de Hebreus, havendo Deus antigamente, ele faz uma alusão, ele quer trazer à memória que primeiramente Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Da mesma maneira, ele está buscando trazer à memória o que está em João, no capítulo 1:1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, da mesma forma, ele diz aqui, olha, havendo Deus, no princípio, falado muitas vezes e de muitas maneiras, agora, hoje, fala através do Filho. Nos falou através do Filho. Ele basicamente introduz quem é a pessoa de Cristo Jesus. E para isso ele inicia com a criação, pois ele diz
no versículo 2: pois este Filho, este que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é herdeiro de tudo. Por que Ele é herdeiro de tudo? Porque Ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo, Ele criou o universo. O termo aqui é Ele criou todas as coisas. Por isso, Ele busca trazer à nossa memória que Ele é aquele que estava desde o princípio, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E Ele quer estabelecer uma base firme, um fundamento firme para a nossa fé. E é por isso que aqui no livro de Hebreus diz claramente que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Temos que ter a nossa confiança, a nossa fé totalmente estabelecida, firmada, fundamentada em Cristo Jesus. Porque nós o louvamos aqui nesta noite, porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas, amém? E é assim que tem que ser em nossa vida, todo tempo, em todo instante, em todo momento. E quando ele diz que, primeiramente, ele faz uma divisão, ele diz, primeiro, Deus fala. Deus fala. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz claramente que Paulo queria tirar a ignorância de nós, a nossa ignorância, em relação aos dons espirituais. E ele diz, antigamente nós servíamos a ídolos mudos, ídolos que não falam, que não podem dar nenhuma resposta, que não pode se comunicar com você, que não pode falar, que não pode ter comunhão com você, que não pode te expressar aquilo que está no coração dele para você. A maior diferença que nós temos entre o cristianismo e muitas outras religiões é que no cristianismo diz claramente que Deus se revelou. Deus busca revelar a sua pessoa a cada um de nós. E é isso que ele está falando aqui no início. Ele fala, olha, Deus falou desde a antiguidade, desde o princípio. Deus manifestou a sua vontade, o seu querer. Deus abriu o seu coração para nós, primeiramente através dos patriarcas, através dos profetas, através da sua lei, através das escrituras. Deus se fez notório. Deus fala com cada um de nós. Mas nós temos uma diferença. Nós temos aqui uma transição. Porque ele diz, olha, Deus falou aos nossos pais, Deus falou antigamente, Deus falou lá no passado, de várias formas, de várias maneiras. Deus falou através de sonhos. Deus falou através de profetas. Deus falou através da sua lei registrada nas pedras, né, com Moisés. Deus falou através de anjos. Deus falou através até mesmo de uma jumenta. Não é verdade? Deus falou de várias formas e de várias maneiras. Deus sempre buscou alcançar o coração do homem. Buscou e ainda busca alcançar o nosso coração. Por isso ele continua a falar conosco. Mas de todas essas formas que Deus falou aos antigos, aos pais, aos homens da antiguidade, sempre Deus se manifestou de uma forma externa, de uma maneira de fora para dentro. E Deus percebeu que não estava funcionando, ao ponto que eu acredito que o momento
crucial da revelação de Deus foi quando Deus reuniu o seu povo ao sopé do monte Horebe, e Moisés subiu e recebeu os mandamentos, e desceu, e num determinado momento se irou e quebrou as tábuas por causa da desobediência do povo, e subiu novamente. Deus falou: então sobe novamente. Mas nesse interim Deus chegou e disse através de Moisés: olha, vocês vão se santificar. Preste atenção, vocês vão se santificar, porque eu vou descer no monte e eu vou falar com vocês. E ninguém poderia chegar perto do monte, e eles buscaram se santificar. E quando Deus falou com eles, diz ali no Antigo Testamento que eles ouviram trombetas e vozes, e Deus falou diretamente com o povo, e o povo estremeceu, o povo temeu com a voz de Deus falando com eles. O texto fala sobre isso aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, mas o texto lá no Antigo Testamento, a palavra vozes, muitas vezes é interpretada ali no hebraico como trombetas. Os rabinos acreditam que quando Deus falou ali no Monte Horebe, Deus falou em todas as línguas que existiam na época. Eles falam que eram 72 línguas. E o povo foi abalado por aquela revelação. E o que me espanta e me entristece é que o povo se vira para Moisés e diz: isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos fazer assim. Deus fala com você e você fala conosco. Nós não queremos que Deus fale diretamente conosco. Nós não queremos. Isso já estava revelando o coração do povo, que eles, infelizmente, não estavam com o coração voltado a ouvir a voz de Deus. Deus então percebeu que ia ser uma luta difícil a ser travada no decorrer dos anos, ao ponto que em vários momentos Deus disse: filho, dai-me o teu coração, ouça a minha palavra, ouve. A oração principal do povo de Israel, o Shema, é ouvir, significa ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o nosso Deus é único. É ouvir, Shema, ouvir com entendimento, ouvir com o coração, abrir o coração. Deus sempre buscou isso e busca isso em cada um de nós, que possamos abrir o nosso coração e ouvir verdadeiramente a sua voz. E então ele disse: olha, Deus falou aos nossos pais de várias formas, de várias maneiras, mas nesses últimos dias foi pelo Filho. Deus mudou a sua estratégia. E quando ele diz últimos dias, ele está fazendo uma transição entre o antigamente para os últimos dias. E essa transição entre falando lá na antiguidade e últimos dias tem uma conotação de dias messiânicos, e realmente é. Nós estamos vivendo os dias do Messias, ou você acha que não? A igreja foi estabelecida. A igreja foi estabelecida.
estabelecida. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus disse: eu vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal ou dano do inimigo estará sobre a sua vida. Amém? Então nós fazemos parte da era messiânica. Os judeus ainda estão esperando a era messiânica, mas nós estamos já vivendo a era messiânica, a era do Messias. O que acontece é que entre a antiguidade e o início da era messiânica existe uma transição. E toda a transição é como dor de parto. Os rabinos dizem isso até hoje, que eles dizem que a entrada para a era messiânica, na visão deles, vai ser como dor de parto. Vai ser algo difícil, vai ser algo turbulento, exatamente como foi nos dias de Jesus. Foi algo turbulento. Eles estavam sob o domínio romano, né? Houve a morte e a ressurreição de Jesus, houve todo aquele rebuliço em Jerusalém, o terremoto, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Depois o início da igreja, a igreja saiu de Jerusalém, começou a tomar vários lugares, alcançou o mundo da antiguidade. Realmente foram dias de transição. Isso realmente aconteceu. E aqui ele está falando: olha, todo esse processo aconteceu e está acontecendo exatamente para que Deus possa continuar a falar e ter acesso ao nosso coração. Mas para que isso aconteça, é necessário que possamos também ter uma transformação. E essa transformação só é possível através desse poder. E esse poder é através de Cristo Jesus, o qual ele diz no versículo 3, ele continua dizendo: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu acho incrível, pois ele faz uma comparação, que o poder para criar o universo é o mesmo poder que Deus usa para nos salvar, para nos transformar, para nos alcançar. Note, ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Cristo, que ele é a expressa imagem da sua pessoa, e que Cristo Jesus sustenta todas as coisas pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. E da mesma maneira, ele faz a purificação dos nossos pecados. Agora, preste atenção. Por que seria necessário descrever de uma maneira tão gloriosa a nossa redenção, comparando o poder de Deus para a criação do universo, o mesmo poder para nos libertar das amarras do pecado? Porque o pecado destrói. O pecado, ele destruiu a criação original. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, que o universo geme aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus.
que tudo isso que nós estamos vivenciando, tudo isso que nós estamos vivendo, o seu percurso foi modificado por causa do pecado. O pecado é grave, irmãos. O pecado é terrível. E as pessoas hoje em dia brincam com o pecado. Acham que podem conviver e se achegar a Deus, a um Deus que é santo, puro, sem mácula nenhuma, e podem da mesma maneira viverem uma vida de pecado, sendo que o preço que foi pago foi um preço incalculável, preço de sangue, preço que Cristo Jesus pagou. Ele que é o Criador e sustentador de todo o universo, pagou por cada um de nós. E ele continua aqui e ele diz: olha, fez a purificação dos nossos pecados, aceitou-se a destra da majestade nas alturas, feito tão mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele começa a fazer uma comparação, porque muitas vezes também nós não percebemos muitas coisas. Primeiro, nós não percebemos a quem nós servimos: a um Deus todo-poderoso, eterno, magnífico, que tem todo o poder e toda a autoridade. Segundo, nós não percebemos que Ele continua a falar conosco constantemente. Nós estamos agora numa nova aliança. Deus, Ele pode usar vários meios para falar conosco, mas agora nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós para falar conosco. É uma mudança radical na aliança. O capítulo 1 inteiro é uma demonstração da superioridade da nova aliança, da aliança ao qual nós agora tomamos parte, da qual nós fazemos parte, eu e você. Então nós agora temos acesso ao trono da glória, acesso direto a Deus, direto ao Pai, através de Cristo Jesus. Agora, perceba, o poder que Ele utilizou para aniquilar o pecado das nossas vidas é o mesmo poder para criar o universo. É o mesmo poder, é a mesma autoridade. Então, Deus trata o pecado seriamente. E da mesma maneira, nós temos que tratar o pecado seriamente. Nós não podemos brincar com o pecado, temos que tratá-lo seriamente, porque ele pode destruir a vida do ser humano. E ainda ele diz: olha, se vocês se espantam com aquilo que aconteceu lá na antiguidade, com a revelação de anjos, note, Ele é infinitamente superior aos anjos. Mas, irmão, eu acredito que se eu tivesse a oportunidade de ver um anjo, eu ficaria um tanto quanto abalado, né? Imagine você levantar de manhã e você desce do seu quarto ou sai do seu quarto para a sala e tem lá um anjo sentado no seu sofá te esperando para conversar com você, né? Pois seria assim meio de abalar. Eu lembro do testemunho do pastor do Sul, Luciano Subirá. Ele ainda era jovem, tinha uns 12 ou 13 anos, e a família dele estava passando uma crise financeira muito grande, ao ponto que ele lembra, ele tinha uns 12, 13 anos, o irmão dele mais velho que ele, e ele chegou uma vez na cozinha e ele lembra do pai dele falando com a mãe dele, falando assim: olha, eu estou lendo um livro aqui e agora eu estou empolgado, porque diz que se nós chegamos no fundo do poço não tem mais para onde ir, agora vai melhorar. A situação realmente estava muito ruim. E naquele período, naquele mesmo tempo, o pai dele se levantava de madrugada para orar e ia para a sala. E o pai dele estava orando na sala e de repente o irmão dele acordou e desceu. E quando desceu, viu um homem atrás do pai dele, acima do chão mais ou menos meio metro.
Diz que aquilo foi um choque. Ele subiu correndo, acordou. O Luciano falou: cara, você precisa ver, tem um anjo lá embaixo, tem um anjo. Diz que eles pararam de brigar um com o outro por um bom tempo, porque lembrava do anjo, né? Ó, tem um anjo, hein? Ó, cuidado com o anjo. Se uma visão dessa muda a nossa maneira de agir e de proceder, aqui ele diz que Jesus é infinitamente maior do que os anjos, e que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É que nós não se atentamos aos detalhes, irmãos. Nós deixamos escapar as coisas, deixamos escapar. E aí ele continua, ele fala da exaltação de Cristo Jesus, ele fala da criação de todas as coisas, ele fala também que as coisas dessa terra vão passar, são passageiras. Ele diz: olha, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos, mas eles vão perecer. Tudo isso aqui vai acabar, irmão, vai ter fim, mas a nossa comunhão, a nossa vida é eterna. A nossa vida nele é eterna. Nós não temos noção do que é isso. Nós ainda estamos vivendo numa dimensão muito pequena, muito baixa ainda. Na quarta-feira, pregando sobre Nicodemos, é fantástico quando Deus chega para Nicodemos e diz assim: é necessário você nascer de novo para herdar o reino de Deus, para ver o reino dos céus. Fala ver, para nem herdar, para ver o reino dos céus. E Nicodemos olha para ele assim com aquela cara de ué, né? Nascer de novo? Como assim? E Jesus se espanta e fala assim: você é mestre em Israel, você conhece a lei, e você não entende do que eu estou falando? E aí o que choca o meu coração é que Jesus diz: eu estou falando de coisas aqui da terra, e você não está entendendo. Imagine se eu for falar de coisas do céu, menos ainda você vai entender. Então, novo nascimento é coisa da terra, é o projeto de Deus para nós nascermos de novo aqui, para chegarmos no reino dos céus. E se sobre o novo nascimento temos tantas questões e dúvidas, e não entendemos tão pouco ainda do novo nascimento, imagine se Deus fosse nos falar de coisas mais profundas. Paulo fala muito parecido com Jesus. Quando ele fala em 1 Coríntios, ele diz assim: eu vos falei como a crianças espirituais, e não vos dei alimento sólido, porque vocês não vão entender alimento sólido. Então nós podemos entender e compreender que toda a carta de 1 e 2 Coríntios é leite, não é alimento sólido. E muitas coisas que está escrito em 1 e 2 Coríntios nós temos dificuldades de entender. Irmãos, perceba o quanto ainda temos que caminhar com o Espírito Santo para nos revelar o que Ele é na nossa vida. Ele, Cristo Jesus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E Ele quer estabelecer uma base firme para a nossa fé. E Ele diz: olha, tudo isso, Jesus é superior a todas essas coisas, e Ele vos comprou. Ele comprou a mim, comprou a você com o sangue dele. Nós somos dele. Amém? Somos dele. E por isso, o primeiro versículo do capítulo 2, ele diz: então, portanto, se você começou a perceber o quanto você é importante para Ele, e o quanto você é
ainda tem, o quanto que nós temos que entender do plano de Deus para nós, o quanto nós temos que entender o valor do Espírito Santo dentro do nosso coração para nos revelar as coisas do céu, para trazer e fazer realidade aquilo que é no céu, aqui na terra, na nossa vida. Portanto, convém atentar com mais diligência. Em outras palavras, ele dá uma puxada assim de orelha e fala assim: ó, presta atenção, avalie o custo, perceba que tudo aquilo que foi projetado antes da fundação do mundo, em Apocalipse no capítulo 6 diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, que tudo que foi preparado para nós, o que Paulo diz ali em Coríntios, o que nós não entendemos, o que não subiu ao nosso coração, o que nós não vimos, o que nós não ouvimos, é o que está preparado para todos aqueles que o amam. Deus é muito além daquilo que nós até o presente momento temos experimentado, irmãos. Ele é muito além, Ele é muito superior, é muito mais profundo, é muito mais largo, sabe? É bem maior. Paulo diz que o amor de Cristo Jesus tem que nos constranger, porque nem altura, nem largura, nem profundidade pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Romanos 8. E que esse amor é imenso. É imenso. E muitas vezes nós estamos com medo. Com medo. Perceba, ele diz assim: primeiro, vamos agir com lógica. Lógica, irmão, ó, raciocínio lógico. Pensar. Vamos agir não pela emoção, mas lógica. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então é uma questão lógica. Se nós não atentarmos para aquilo que está na palavra de Deus, nós não vamos entender o propósito de Deus. Se nós não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, se nós não buscarmos a Ele em oração, se nós não projetarmos a nossa vida inteiramente e totalmente sobre Ele, nós não vamos alcançar o projeto. Nós vamos viver à margem. Isso não significa que você vai ser salvo. Não é isso que eu estou falando. Perceba, o que eu estou dizendo é que muita coisa vai te escapar. Muito daquilo que Deus tem preparado, muito daquilo que Deus tem projetado, muito daquilo que Deus tem já para mim e para você, nós vamos simplesmente deixar escapar. Por quê? Porque nós não estamos diligentemente atentando, dando realmente vazão para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não estamos. Deus continua a falar com cada um de nós. É como um pai ensinando o seu filho a falar. Como é que o filho aprende a falar? Ouvindo os pais. Em outras palavras, agora nós vamos tratar de um assunto prático. A nossa verdadeira adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, só é verdadeira conforme o quanto nós conseguimos ouvir Deus falar conosco. É como uma criança. Quanto mais nós ouvimos Deus falar conosco, mais nós somos gratos a Ele. Mais o nosso louvor e a nossa adoração realmente vai ser no nosso coração. Nenhum bebê aprende a falar com o pai mudo, sem ouvir nada. Então, isso também demonstra que
a resposta ou o fluir da nossa oração, da oração nossa, é um resultado do quanto também nós ouvimos Deus falar conosco. Entende isso? Profundo, irmãos. Sabe por que muitas vezes a gente dobra os joelhos e a gente não tem o que falar com Deus? Porque a gente não para ouvir. Entende? Se a gente parar para ouvi-lo, a gente vai ter mais o que falar com Ele. E é assim que funciona. Somos como crianças. Estamos no caminho de aprendizado. O problema é que muitas vezes a gente tem pressa para ter, para receber, para alcançar, e a gente deixa escapar aquilo que é mais importante, que é a nossa comunhão verdadeira com Ele. Comunhão com Ele. E aí a gente se deixa se abalar por muitas e muitas coisas. Por muitas e muitas coisas. Nós temos que entender que em Deus nós temos mais condições de realmente termos uma vida satisfatória, uma vida nele. E por isso ele continua e diz assim, versículo 2 do capítulo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? A comparação é esplêndida. Ele diz: olha, palavra que foi falada por anjo permaneceu firme. Você acha que a palavra que o Senhor tem nos falado vai falhar? Vai, irmãos. A palavra do Senhor na nossa vida é verdadeira. É verdadeira. Ele mesmo garante, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É verdadeira. Então por isso que ele diz: olha, portanto, por causa de tudo isso, temos que atentar diligentemente para essa palavra. Não é possível se deixarmos levar por tantos ventos e dificuldades e tempestades e não se firmarmos nessa palavra. Não tem como. Ele diz: olha, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído pela sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos. Olha que Deus nos coloca numa posição privilegiada, uma posição que vai além daquilo que nós podemos imaginar, porque Ele diz: olha, eu com amor eterno vos amei, e estendi a minha mão, a minha destra sobre vós. Deus nos ama com um amor eterno. E Ele continua dizendo: olha, o homem foi criado um pouco menor do que os anjos, e Ele faz uma transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2, assim, algo espetacular, algo magnífico. Ele diz: olha, o Criador de todas as coisas, que com o mesmo poder que Ele criou o universo, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, o Todo-Poderoso, que morreu para nos resgatar do vil pecado, Ele fez isso como? Ele criou o ser humano, eu e você, um pouco menor do que os anjos, e nos constituiu sobre toda a sua criação. Mas nós caímos, nós falhamos.
o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, todos pecaram, mas ele encarnou como um de nós, para saber exatamente aquilo que nós sentimos, exatamente aquilo que nós sentimos. Ele diz: olha, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés da humanidade, do homem. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Por quê? Por causa do pecado, da desobediência. O homem caiu, o homem pecou. E aí ele utiliza a mesma colocação do homem para Cristo Jesus, que se tornou homem como nós. Ele diz: mas vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora também feito um pouco menor que os anjos. Por causa do quê? Por causa da paixão. Por causa da paixão. Ele te ama. Ele te ama mais do que qualquer pessoa sobre a face dessa terra pode te amar. Entende isso? Ele me ama. Ele te ama mais do que a sua mãe pode te amar, mais do que o seu pai pode te amar, mais do que o seu esposo pode te amar, mais do que o seu filho pode te amar. Ele te ama. É uma paixão que tirou ele do trono da coroa. É algo inconcebível. Nós não temos como entender a paixão de Deus por nós. A paixão dele. De um Deus que nós lemos no início, todo-poderoso, que criou todo o universo e sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Cara, isso mais nem em filme de ficção científica, cá para nós os nerds. Não dá para entender, irmãos. Um Deus com tanto poder, que criou um universo de mais de 13 bilhões de anos, de tamanho, de volume, de existência, se tornar menor do que os anjos, por causa de uma paixão. Uma paixão por cada um de nós. Uma paixão que o levou à morte, que arrancou dele. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha na glória. É aí que nós começamos a entender um pouco, porque ele se apaixonou por nós de tal forma que ele disse: não, eu vou passar pela morte, já que eles estão passando pela morte e eles estão se separando de mim. Esse era o motivo, irmãos. Os homens estavam morrendo sem ele e condenados a viver eternamente sem ele. Ele disse: não posso permitir que isso continue a acontecer. Eu tenho que descer lá e provar do que eles vivem, e passar pela mesma morte para poder conquistá-los novamente para mim. E ele diz: porque pela graça de Deus provasse a morte por todos, por cada um de nós. Ele diz: porque convinha que aquele que, para quem são todas as coisas. Note, novamente o escritor aos Hebreus, ele enaltece ao nosso Deus, ele engrandece ao Senhor, e ele diz: olha, ele é criador de todas as coisas, mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então não foi
de uma maneira fácil, simples. Foi através de muita aflição, de muita dor, de uma entrega total. Por isso a palavra de Deus diz, Paulo em certo momento diz assim: o Espírito que habita em você tem ciúmes, porque ele se entregou totalmente por você, e ele deseja que você venha se entregar totalmente por ele. Ele não quer metade de você. Ele não quer dividir com você com outros ídolos ou deuses ou outras crenças. Não, ele quer inteiro, total, porque ele se entregou inteiramente, totalmente. É impensável para ele dividir você com qualquer outra coisa. É assim que ele nos vê, como se fôssemos a única pessoa sobre a face dessa terra. E ainda ele diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamarem irmãos. Perceba, temos que ser santificados, temos que andar em santidade. Por isso, na entrevista na sexta-feira, tanta ênfase na santidade cristã. Por isso, tanta ênfase da igreja do Nazareno para a vida de santidade, para a inteira santificação, para ser cheio do Espírito Santo, para viver em santidade. Porque aqui mesmo neste livro, no livro de Hebreus, ele diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por quê? Por uma questão lógica, irmãos. Se ele teve que usar tanto poder e tanta autoridade para aniquilar o pecado das nossas vidas, se ele abandonou a glória, o trono de glória, para descer e se tornar como um de nós, para provar a morte em nosso lugar, no lugar de todos, para conquistar a cada um de nós através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, você acha que qualquer um vai se achegar a ele agora? De qualquer forma, de qualquer maneira? Impossível. Impossível. O humanismo não vai acontecer. A universalidade não vai acontecer. Ele morreu sim por todos, como nós vemos aqui. Mas a pessoa tem que ter santidade. A pessoa tem que reconhecer o sacrifício. A pessoa tem que se achegar a ele. A pessoa, como nós vemos no versículo 1, tem que diligentemente se atentar para essas coisas. Tem que reconhecer o preço que foi pago. Agora, muitas pessoas por aí acham que simplesmente porque estão num lugar que fala de Deus, ou que vai se achegar a ele de qualquer forma, de qualquer maneira, vai quebrar a cara, vai se decepcionar no final da carreira, vai se complicar. Como diz o ditado popular, vai nadar e vai morrer na praia. Porque o preço que foi pago, um alto preço. Lembra do hino lá? Sei que foi pago um alto preço. Não canto tão bem assim, deixa pro Diogo, mas é desse jeito. Um alto preço foi pago. Um alto preço foi pago, e não somente para nos conquistar e nos resguardar e nos santificar. Ele diz: olha, assim que o que santifica, quem santifica? Ele nos santifica. Ele enviou aos nossos corações o Espírito Santo. Só o nome já diz. Um Espírito que é santo. E Paulo, numa outra oportunidade, diz assim: porque vocês não recebessem o Espírito de temor,
para estarem aprisionados, mas recebeste o Espírito Santo, que nos liberta. Amém. Amém? Nos liberta. E Ele nos chama de irmãos. Você já imaginou essa cena? Ou você ainda não imaginou? Você chegar lá no céu e você se prostrar aos pés do Senhor Jesus, na glória, e Ele te levantar e te dar um abraço e falar: meu irmão, minha irmã. Espetacular, irmãos. Espetacular. É algo que às vezes a gente não pensa nos detalhes do céu. Por isso que Jesus se espantou conversando com Nicodemo: você é mestre de Israel, eu estou falando de coisa aqui da terra, quanto mais você for falar de coisa lá do céu. Você não está entendendo nada. Serve para nós, irmãos, a começar de mim. Nós não estamos entendendo nada. Estamos entendendo ainda muito. É pouca coisa que entendemos. Pouquíssimo. Mas temos segurança de fé. Segurança. E aí ele diz, para nós encerrarmos: visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Note que ele usa aqui o termo no passado, ele já aniquilou. Não que o diabo deixou de existir, não. O inimigo das nossas almas ainda está aí, mas não tem o mesmo poder e a mesma autoridade que tinha sobre as nossas vidas antes. Na verdade, ele não tem poder e autoridade nenhuma. Porque ele diz assim: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a sua vida sujeitos à servidão. O que aprisiona o homem é o medo. O medo de morrer. O medo da morte. A partir do momento que você e eu não temos mais medo de morrer, nada nos aprisiona mais. Presta atenção, irmão, isso é uma verdade. Às vezes nós temos medo de perder o emprego, mas no fundo é medo de não ter nada e morrer. Às vezes nós temos medo de enfrentar alguma situação, mas na verdade, no fundo é medo de não conseguir vencer aquilo e morrer. O maior medo que o ser humano pode ter é o medo da morte. Agora, se nós entendemos que, como diz Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, então eu não vou ter mais medo da morte. Se nós entendemos o que também Paulo diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, mas por causa de vocês, irmãos, eu vou ficar mais um tempinho. Percebe, irmãos? Jesus disse: olha, todo dia pela manhã, quando você levanta antes de tomar aquele café quentinho, né? Toma a sua cruz. Siga-me. Qual é a finalidade da cruz? A morte. Cruz é um instrumento de morte. É um instrumento de morte. Paulo ele diz: todos os dias nós somos reputados como ovelha para o matadouro. Que nós não conseguimos absorver realmente tudo. Mas quando nós começarmos a absorver que não podemos ter nenhum medo da morte, porque ela não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos. Então é Ele que determina. Bom,
pode acontecer o que for. Se Deus falar, não é agora, não vai ser. Mas se Deus também falar, é agora, eu posso estar aqui pregando e falar, não, está na hora de ser levado, você ir para o céu. Pronto, eu vou. Tudo bem que a Rosa vai ficar nervosa, porque ela disse que quer ir primeiro que eu estamos numa briga. Não, eu vou primeiro, não vou primeiro, não vou primeiro, né? No final das contas a gente vai acabar indo junto. Para não ter briga, né, irmãos? Mas as pessoas, quando se fala em morte, bate aí. Deus me livre. Ué, é Ele que vai te levar? Como é que Ele vai te livrar? Meio sem sentido, não é? Porque é Ele que tem o domínio. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós não compreendemos o poder que reside na liberdade dos filhos de Deus em relação à morte. No momento que nós começarmos a compreender isso, nada nos será impossível. Porque nós não vamos estar limitados por nenhum tipo de medo. Por nenhum tipo de medo. Que o diabo pode chegar para você, eu vou te matar. Você vai, tá, e aí? Lembre-se que Jesus disse, olha, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada depois. Tema, porém, aquele que depois de matar, ainda tem o poder de lançar a sua alma no inferno. A esse nós temos que temer. Mas ele diz que na verdade nós não temos que temer, porque no final ele diz assim: porque naquilo que ele, Cristo Jesus, foi semelhante aos irmãos em tudo para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote de Deus, para expiar os pecados do povo, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer a todos nós que somos tentados. Nós temos um sumo sacerdote que tem todo o poder, toda a autoridade, tudo, irmãos, tudo. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, para te dar essa segurança, para te dar essa confiança, para te mostrar que quanto mais comunhão você tiver com Ele, menos o medo vai se tornar. Amém? Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, nós ainda não temos plena e completa visão de tudo aquilo que o Senhor é e tem para as nossas vidas. Ainda estamos muito aquém daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, mas nesta noite somos desafiados, como lemos no versículo 1 do capítulo 2, depois de entendermos tudo aquilo que o Senhor é para cada um de nós, o nosso Senhor, Rei, Deus e Salvador, Criador de todo o universo, que sustém todo o universo com o poder da Tua palavra, e que tudo está debaixo dos Seus pés, e que o Senhor nos livrou do pecado e da morte, através do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós agora somos desafiados, ó Deus, a diligentemente nos dedicarmos a compreender, a entender, a buscarmos a comunhão com o Senhor, a comunhão como um filho de um pai, aprendermos a falar, aprendermos a ouvir, aprendermos, ó Deus, a caminhar, aprendermos, ó Pai, que estamos debaixo da Tua poderosa mão, que estamos na Tua segurança, que o medo não pode mais alcançar e inundar o nosso coração ao ponto de desestruturar a nossa vida, desestruturar a nossa maneira de ver, de pensar,
pensar, de agir, mas que somos, ó Pai, verdadeiramente chamados para vivermos, ó Pai querido, as Tuas promessas, vivermos a Tua palavra, vivermos o Teu reino, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos mais de Ti, a compreendermos este amor que é excelso, que esse amor, ó Pai, que o tirou do trono e o trouxe, ó Deus eterno, para esta terra, que o transformou, ó Deus eterno, menor que os anjos, e o fez provar a morte de uma vez por todas, por todos nós, para nos resgatar, para nos comprar, ó Deus eterno, e nos retirar do caminho da destruição, do caminho da perdição, e nos santificou, e colocou dentro do nosso coração, ó Deus, o Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus eterno, porque, ó Pai querido, Pai amado, muitas coisas o Senhor ainda tem a nos revelar, muitas coisas o Senhor ainda tem a trazer a cada um de nós. Por isso eu Te dou graças, por isso eu Te louvo, por isso eu Te glorifico, e toca no coração de cada um nesta noite, neste lugar. Concede-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de paz, uma semana de alegria. Ó Deus eterno, fala conosco ainda poderosamente essa semana, através da oração, da consagração. Ó Deus, se for da Tua vontade, fala conosco através de sonhos, visões, através do testemunho interior no nosso coração, através da Tua palavra, se necessário for, até através de anjos. Nós queremos que o Senhor continue a falar conosco poderosamente. Por isso nós Te louvamos, Senhor, Te engrandecemos e Te exaltamos, ó Santo Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.